Bom, eu sou o Celso Fernandes, Celso Rodrigo Santos Fernandes, né? Mais conhecido como Celso Fernandes. Sou treinador e triatleta. Há 4 anos que estou nessa jornada de treinamento dentro do triatlo, mas a minha jornada no esporte começou lá atrás, ainda na infância, assim como toda criança, como todo jovem brasileiro, né? Comecei também apaixonado pelo futebol, sempre estive envolvido no esporte. Até a gente começou, tive uma passagem muito boa no handebol também, vivenciei bastante na escola, ali naquele período escolar. E somente aos 16 anos foi que eu encontrei o atletismo, que hoje é o meu esporte de base, foi quem me formou como atleta, foi quem me ensinou muita coisa, abriu um mundo de possibilidades até chegar no triatlo. E lá no ano de 2006 foi onde eu tive a primeira experiência, um professor um grande descobridor de talentos no atletismo sergipano, professor Antônio Sérgio Lima, mais conhecido como Serginho. Na minha história no esporte, não teria como deixar de citar 4 professores, 4 treinadores que fizeram parte da minha formação, e um deles é Serginho. Muitos conhecem no atletismo sergipano, treinou ali no João Hora, no Sergipe, né? A gente treinou muito lá, então, naquela pista ali de terra, e ali foram formados muitos atletas, muita gente, cada um foi para o seu caminho, alguns direcionaram para o esporte, e a minha vida começou ali. E no primeiro ano de atletismo, no primeiro ano que eu comecei a me dedicar realmente ao atletismo, a princípio, no primeiro momento, eu percebi que tinha um certo talento, que tinha um jeito para viver o esporte, para estar no atletismo. Eu não mantive esse contato. Mas depois que eu comecei a perceber alguns atletas, alguns amigos meus viajando, participando de prova fora, eu disse, opa, esse negócio é bom, então eu quero participar também. E aí comecei a treinar mais. Eu lembro que no primeiro treino que eu fui no atletismo, tinha uma galera que já era do treinamento, e Serginho estava recebendo alguns alunos da escola, na época o Leandro Maciel, uma escola estadual, e eu venho de uma família simples, comecei os primeiros anos estudando em colégio particular, meus pais se esforçavam muito para isso, mas teve um certo momento que eu precisei ir para a escola pública, e Deus, ele trabalhou em tudo para que eu tivesse esse encontro com o esporte, justamente no Leandro Maciel, onde eu comecei a ter o primeiro contato com o atletismo. E aí eu fui fazer um primeiro treino lá de atletismo, e aí tinham 2 equipes, que era a equipe de treinamento e tinha a equipe de iniciantes, né? Comecei ali a primeira semana com a equipe de iniciantes, aí Serginho chegou e disse, vocês vão fazer um treinamento, vão dar 10 voltas na pista, tá? Vão dar 10 voltas na pista. Ele queria testar alguma coisa, ver como é que era o nível de aptidão de cada um, porque muitos atletas vinham de outras modalidades. E aí eu lembro que eu colei em um rapaz que já vivenciava, que já treinava, e cara, eu fiz as 10 voltas com esse cara do início até o fim. E no final do treino a gente foi saber que o cara já era treinado, que o cara já tinha mais de 2, 3 anos de atletismo e já fazia parte da equipe de treinamento. Aí Serginho chegou e disse, olhou para mim e disse, olha, a partir da próxima semana você já vem com a equipe de treinamento, você já vai treinar para isso aqui. Eu saí de lá do treino empolgado, eu disse, rapaz, eu acho que dá um negócio. Então comecei a trabalhar, comecei a mudar muita coisa, já deixei o futebol de lado, realmente não dava para conciliar futebol e atletismo. E no primeiro ano de competições, eu lembro que eu consegui vaga para o meu primeiro brasileiro, um brasileiro escolar, Norte-Nordeste, e tive uns resultados até legais, fui finalista no Norte-Nordeste e tal. E aí no ano seguinte ganhei uma bolsa para o Colégio Arquidiocesano. Era meu último ano de ensino médio, já no 3º ano e tal, mas era uma oportunidade de melhorar minha pontuação no vestibular, que naquela época você fazia provas, né, 1º, 2º, 3º ano, que era um sistema seriado que eles chamavam, e aí era uma oportunidade de melhorar minha pontuação. E aí fui,
para o Arc, foi uma experiência muito boa também. Isso me fez ser uma pessoa ainda mais estudiosa, porque eu tinha em mente que eu era bolsista do Arc, mas que eu não poderia ser ajudado para passar de ano, porque tinha essa teoria lá. Se isso realmente acontecia ou não, eu não posso dizer, eu não sei, porque comigo não aconteceu. Mas eu tinha que me dedicar e eu não podia deixar de treinar. Então a minha rotina basicamente era escola de manhã, treino a tarde toda, saía do campo do Sergipe 17, 18 horas e estudava à noite ainda antes de dormir para poder acompanhar a rotina da escola durante a manhã. Então, durante um ano foi essa rotina e isso, cara, me ajudou bastante a ser hoje o treinador que eu sou, a ser o atleta que eu sou, porque foi uma coisa que eu aprendi a ter, foi rotina, dedicação, repetição, e quanto mais você repete, a gente sabe que a gente fica melhor. Então, na vida é isso. Se você quer melhorar em algo, se você quer ser melhor em performance, você precisa repetir, precisa replicar para que você consiga melhorar. Então, foi basicamente isso. E aí, saí do Arc, continuei treinando. A partir desse momento, eu já tive um encontro com um segundo treinador, que foi um treinador chamado Joana. E com o Joana eu já aprendi muito mais na questão mental, a ser outro atleta na questão psíquica, psicológica. Isso me deu um embasamento muito grande nessa questão de superação, porque a gente percebia que os atletas de atletismo aqui em Sergipe se colocavam muito numa posição inferior, porque a maioria deles vem realmente de uma condição financeira mais baixa, tal. Então se colocava muito numa condição inferior. E com o Joana eu aprendi a dar essa virada de chave. E aí eu comecei a perceber o esporte uma oportunidade de realmente de mudar de vida, de melhorar minha perspectiva. E já tinha escolhido a educação física como a minha forma de viver, eu já queria ser treinador. E continuei treinando ali com o Joana, tentando melhorar minhas marcas ainda no atletismo. E assim que eu entrei na universidade, assim que eu entrei no curso de educação física, aí também já tive um pouco mais de embasamento com outro treinador, que foi Jaime Madureira. Hoje ele tem uma assessoria, participei também da assessoria dele como treinador. E foi outra pessoa que me ensinou muito em questão de periodização, em questão de treinador. Apesar de ser atleta dele, mas eu vivenciei muito de perto e ele pôde me mostrar muita coisa em relação a isso. Então isso também foi muito bacana. E aí tem um quarto treinador, um quarto professor, que na verdade não tem uma relação direta com o atletismo, com o triatlon. Foi um professor de handebol, que foi o professor André, mas ele me ensinou muito quanto a pessoa, quanto lidar com a pessoa, nessa relação de treinador e atleta. E isso foi fundamental. Por isso que eu falei desses 4 treinadores, porque eles foram fundamentais na minha formação como atleta, como pessoa e como treinador. Além da minha base familiar, que isso é importante, a gente não pode descartar, né? Tem toda uma questão de essência do que eu sou, do que eu sempre, desde criança, eu sempre quis ser, mas claro que a minha base familiar e também a participação dessas 4 pessoas, elas foram fundamentais na minha vida. E é isso, e hoje eu estou aqui, tive o primeiro acesso ao triatlon ainda na universidade. Comecei fazendo um curso de treinador, comecei fazendo primeiro um curso de árbitro, fiz primeiro um curso de árbitro, comecei a arbitrar algumas provas de triatlon, depois tive acesso a um curso de treinador da CBTRI, que é da Confederação Brasileira de Triatlon, já tinha feito um curso da Confederação Brasileira de Atletismo, bem no início da minha graduação. E ao participar das provas de triatlon como árbitro, eu comecei a me apaixonar pela modalidade. Ainda sendo um atleta de atletismo, já começando a participar de algumas provas de corrida de rua, já começando a estagiar também na área de corrida de rua, que eu comecei a trabalhar assessoria esportiva como estagiário, lá com o Jaime também. Eu tinha uma equipe chamada Nossa Run na época. E aí eu comecei a vivenciar a experiência do triatlon também, comecei a me apaixonar e, poxa, quando eu me formei, comecei a trabalhar na área, a minha perspectiva não era ter assessoria. E a assessoria esportiva CF, né, começou como Celso Fernandes,
com a motivação de 2 alunos, que era a Vanessa e João, e eles, poxa, você conhece muito de corrida, conhece muito da área de atletismo, já está formado, por que você não começa uma assessoria? Eu fui um pouco relutante no início, não era de fato o que eu queria, mas depois eu disse, pô, realmente é algo que eu gosto bastante, é algo que eu domino, é algo que eu conheço, já tinha muita experiência, é algo que eu já estudei, inclusive, já tenho um curso para isso. Então, vamos lá. Comecei com esses 2 alunos e a assessoria foi crescendo e tomou uma proporção que hoje ela tomou. A gente está chegando aí na faixa de ter quase 200 alunos e há mais ou menos 3 anos atrás a gente incluiu o triatlon também. No início, quando a gente começou lá em 2016, era só corrida, e há 3 anos atrás a gente começou a incluir aí o triatlon. Começou por mim, eu comecei a fazer as primeiras provas, eu fui o cobaia, né, das experiências, dos estudos e tal, comecei treinando e tal, tive uma ajuda aí fundamental do professor Marlúcio, comecei nadando lá com o Marlúcio, foi uma pessoa também que contribuiu na formação quanto à parte do triatlon. Aí depois eu encontrei Antônio, já nessa trajetória, que é um parceirão da Nadarte, continua sendo nosso parceiro, mas esse início no triatlon, ele foi mais como um meio de motivar outras pessoas da assessoria ou de fora a começar a vivenciar também o triatlon como um esporte, como uma forma de vida. E desses 4 anos de triatlon para cá, inclusão na assessoria esportiva e tudo mais, um dos sonhos era fazer uma prova de Ironman. Esse sonho ele foi adiado por conta da pandemia. A gente se inscreveu para fazer em 2020, primeira prova, e aí em 2020 veio a pandemia. Era um ano assim fantástico, que a assessoria também vinha em ascensão, tanto na parte de corrida, começando ali engateando no triatlon e tal. E aí 2020 veio a pandemia, a gente teve que adiar esse sonho. E no primeiro ano que teve o Ironman, que foi o Ironman que a gente escreveu, 70.3, que é o de Maceió, a gente foi lá e fez essa prova. Eu vou contar um pouquinho de como foi a trajetória até chegar nessa prova, mas foi a prova que deu a classificação para o Mundial. E a classificação desse Mundial, para mim, foi o ápice como atleta, claro. Acho que todo atleta, ele sonha um dia em chegar e fazer uma grande prova, em participar de um grande evento, mas o triatlon, ele me trouxe o ápice como um atleta. É claro que a gente está falando de uma prova amadora, né? A gente tem essa divisão de profissional e amador no triatlon, e isso me deu a possibilidade de poder estar nesse Mundial, que vai ser na Finlândia, agora em agosto. E essa é a motivação de tanto treinamento, de ajustar a rotina de trabalho e de tudo que minha vida hoje ela está envolvida, muito focada nesse Mundial. E eu durmo e acordo pensando e sonhando no dia dessa prova. Que inclusive é uma prova que não é só minha, né? A minha esposa, a prova é da minha esposa, a prova é da minha família, acaba sendo também dos meus amigos, porque os amigos eles ficaram um pouquinho de lado, não de lado encostado, mas de lado no sentido que eu tenho saído menos com ele. Claramente que eu não vou brigar pelo título, a gente sabe, a realidade é essa. Tem muita gente muito mais preparada, com muito mais tempo de preparação, que chega em um nível altíssimo. Não sei se isso daqui a, 3, 4 anos possa ser uma coisa para a gente sonhar, mas é uma prova para a gente ganhar experiência, ganhar bagagem. E só nesse ciclo de agosto do ano passado para agosto desse ano, que é o ciclo que foi o ciclo do Mundial, né? A evolução de treinamento, a evolução de performance foi gigantesca. Então você imagine repetir essa evolução. A gente sabe que o triatlon é uma modalidade de endurance, é uma modalidade a longo prazo. O resultado vem quanto mais bagagem você ganha, quanto mais rodagem, quanto mais treinamento, melhor você fica. E eu sou convicto que tem gente que já vem fazendo isso há muito tempo. Então eu sei que eu vou lá para melhorar minha marca, para ter um excelente resultado, para ter um excelente desempenho. Vou dar meu sangue, vou dar tudo que eu tiver, um dia eu vou fazer muita força
Mas eu sou convicto que para disputar um título ainda a gente precisa melhorar muita coisa e a gente vai ter essa melhora. Isso aí vai vir com o tempo de treinamento.